São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta segunda-feira. Crioula News. Títulos. Prisão preventiva para pai acusado de violar filha deficiente menor. Ministério Público detém 3 indivíduos acusados de crimes VBG agravados. Moradores da zona norte da Boa Vista, revoltados, pedem urgência na resolução da problemática da falta de água. Presidente da República diz que divergência não pode ser fator de bloqueio. Governo prevê injetar 5 mil milhões de euros até 2030 na infraestruturação do país. Pandemia de Covid-19 pode empurar 20 milhões para a escravatura moderna, diz a ONG. Tubarões Azuis perdem 1-0 com Equador. Crioula News. Sociedade. Ficou em prisão preventiva um homem de 65 anos acusado de violar a filha menor e portadora de deficiência. Este indivíduo é um dos 9 homens detidos recentemente na praia por suspeitos da prática dos crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual e importunação. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República informou que no âmbito da investigação de 9 autos de instrução registrados na comarca da Praia, o Ministério Público ordenou a detenção fora de flagrante delito 9 indivíduos do sexo masculino, todos de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 17 e os 65 anos. Os arguidos residem nos diversos bairros da cidade da Praia e os fatos foram praticados em diversas datas. Em causa estão fatos suscetíveis de integrarem por hora crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual e importunação previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana. Depois de efetivadas as detenções e submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicados aos arguidos diferentes medidas de coação. Ao arguido de 65 anos, indiciado da prática de 7 crimes, agressão sexual com penetração agravado, perpetrada contra a própria filha, portadora de deficiência, foi aplicada prisão preventiva. Ao outro arguido, de 49 anos, indiciado da prática de 4 crimes de agressão sexual com penetração e 2 crimes de exibicionismo, perpetrados contra uma menor de 10 anos de idade, foi aplicada também a prisão preventiva. Relativamente aos outros 7 arguidos detidos por diferentes suspeitas, mas todas relacionadas com crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual e importunação, foram aplicadas diferentes medidas de coação, entre elas interdição de saída do território nacional, proibição de aproximação e contacto com a ofendida e apresentação periódica às autoridades. O Ministério Público ordenou a detenção fora de flagrante delito de 3 indivíduos sob acusação da prática de crimes de VBG agravados. Todos os processos correm trâmites no Tribunal da Praia. Segundo informações remetidas pelo jornal online O País, todos os arguidos já foram ouvidos em tribunal. Um deles, com 34 anos de idade, ficou em prisão preventiva sob acusação de 3 crimes de VBG agravado. Um outro arguido de 46 anos de idade, indiciado da prática de 5 crimes de VBG agravado, está proibido de aproximar e contactar com a vítima, devendo ainda apresentar-se periodicamente às autoridades. Ao arguido de 40 anos de idade, indiciado da prática de 4 crimes de VBG agravado, foi-lhe aplicada a proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades. A população da zona norte da Boa Vista está revoltada com a falta de água na localidade, onde há 2 semanas, devido à avaria num furo, ficou dependente do abastecimento de água no único chafariz da zona.
Esta informação foi avançada à imprensa por alguns moradores de João Galego, onde, a 27 de maio, a população tentou impedir o percurso da comitiva do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que seguia para Fundo de Figueiras para presidir a inauguração da unidade descenalizadora, um investimento de 60 mil contos. Durante o protesto, os moradores questionaram o chefe do governo sobre o projeto, alegando haver somente 40 casas com ligação da rede de água domiciliária e que se deveria aguardar pela ligação de água a todas as casas para posteriormente efetivar a inauguração. Na altura, o primeiro-ministro apelou à população do Norte para fazer o mínimo esforço de ligar água às residências, sendo que seria gratuito, tendo somente a incumbência de adquirir a caixa para o contador. Neste final de semana, envolvidos 2 semanas após a inauguração, os moradores dizem estar em situação crítica de falta de água e afirmam ainda estarem dependentes somente da água de chafariz. Um dos moradores, Dário Andrade, explicou que se trata de uma situação que está a afetar toda a Zona Norte, onde os finais de semana enfileiram boias ao pé do chafariz para conseguir água para as suas casas. O mesmo morador realçou que, ao contrário da informação de que a população teria de colocar contadores em casa para que pudesse ter água canalizada a domicílio, o mesmo certificou que cerca de 50% das casas dispõem do equipamento, mas que mesmo assim continua tudo a mesma. Por sua vez, a residente Bárbara Pires relembrou que no próximo mês contempla 1 ano que a população da Zona Norte realizou uma manifestação precisamente a reivindicar canalização de água com qualidade na zona, argumentando que até agora continuam a vivenciar os mesmos problemas. É que, segundo a mesma, há cerca de 2 semanas que o furo de água salobra que existe está avariado, pelo que as pessoas agora são obrigadas a se deslocarem todos os dias ao chafariz para apanhar água. Sob a sua análise, para além do tempo que se perde, é algo que constitui um custo para a família na localidade de João Galego, e por isso avançou que, caso não resolva a situação, poderão agendar outra manifestação. Também no Porto Novo, na ilha de Santo Antão, a falta de qualidade de água para o consumo continua a inquietar os moradores em Lajedos. Entretanto, a autarquia desta ilha garantiu que estão a enveredar esforços para resolver o problema de qualidade da água em localidade de Lajedos, que passará pela reparação do sistema de bombagem avariado desde os princípios de 2021. Nas últimas 24 horas, em 328 amostras analisadas, foram diagnosticadas 56 casos de infecção por SARS-CoV-2. Cabo Verde passa a contabilizar assim 505 casos ativos, 56.137 casos recuperados, 402 óbitos, prefazendo um total de 57.096 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O Presidente da República, José Maria Neves, considerou no PAUL que as divergências políticas não podem ser fator de bloqueio e que os eleitos devem saber interpretar os sinais dados pelos eleitores. O chefe do Estado é de opinião que, quando o povo, de forma lúcida e sábia, não dá maioria absoluta a ninguém, é como se tivesse declarado aos políticos por ele escolhidos que humildemente se sentassem à mesa e dialogassem de modo a obter consensos e entendimentos. O chefe do Estado, que falava durante a sessão solene comemorativa do Dia do Município do PAUL, lançou um veemente apelo à procura de entendimento nesses municípios, porque, conforme disse, democracia não é só disputa, mas também acordo e entendimento. Crioula News Economia. O governo anunciou ter uma previsão de 5 mil milhões de euros até 2030, equivalente a 500 milhões de euros por ano,
visando encontrar soluções para financiar o gap de infraestruturas em todo o país. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia deu a conhecer esta projeção à imprensa a meio da sua visita às obras de reabilitação que ligam Cidade Velha, Santana, na companhia da ministra das Infraestruturas e do Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, afiançando contudo que este montante não será possível através do orçamento do Estado. Apesar da tripla crise, seca, pandemia e guerra na Ucrânia, Ulisses Correia Silva especificou que a crise é um desafio que está sendo colocado a todos os países do mundo, pelo que Cabo Verde não deve temê-la, de forma a criar as condições para vencê-la, acrescentando que a persistência e a resiliência fazem parte do DNA da nação cabo-verdiana. Crioula News Cultura. O diretor-geral do Atlantic Music Expo, AM, garantiu estar satisfeito com o aconselhamento, ou seja, com o acolhimento que o certame teve pela primeira vez no Mindelo e quer agora mais apoios para que o evento se concretize neste palco. Augusto, mais conhecido por Gugas Veiga, fez o balanço à imprensa na noite de domingo, na sequência das atuações de 5 artistas nacionais e estrangeiros nos 2 palcos da cidade, na Praça Nova e Praça Dom Luís. Segundo a mesma fonte, valeu a pena ter trazido o certame levar o certame para São Vicente, ainda mais pelo envolvimento do público que não se cansou de correria entre os 2 palcos na sexta-feira e no sábado. Daí afiançou a intenção de levar o certame para ficar no Mindelo, embora agora depende da própria influência da população, mas também do investimento do poder público e de empresas privadas, já que o evento custa. Gugas Veiga garantiu que o AMA, em São Vicente, tinha um orçamento inicial de 12 mil contos e que cobriria mais artistas e mais dias, mas devido à falta de meios financeiros teve de ser cortado para um montante que ainda não foi quantificado. O certame prossegue na cidade da Praia nos próximos dias, ou seja, segunda, terça e quarta, com atuações de cerca de 20 artistas nacionais e estrangeiros, para além do programa paralelo de workshop e encontros para negócio. Crioula News Ambiente. A Fundação Fundamental, com sede em Santo Antão, alertou para o aumento considerado de incêndios florestais nos últimos anos nesta ilha de Santo Antão, situação que, a seu ver, preocupa as instituições locais e os santo-antonenses no geral. Esta fundação fez este alerta ao propósito do incêndio que deflagrou este sábado na costa leste da ilha de Santo Antão, que terá sido, segundo os serviços da Proteção Civil, provocado por queimadas no âmbito de preparação de terrenos para o período das águas que se aproxima. Por estes e outros motivos, devem todos se unir para defender, preservar e promover o desenvolvimento ambiental integrado e sustentável de Santo Antão, apelou esta instituição de cariz social e ambiental. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva.
Crioula News Internacional. A pandemia da Covid-19 poderá fazer com que mais 20 milhões de pessoas se tornem vítimas da escravatura moderna em todo o mundo, disse o líder de uma organização não governamental. Em abril de 2020, ainda no início da pandemia, o Banco Mundial previu que a Covid-19 poderia empurrar entre 40 e 60 milhões de pessoas para a pobreza extrema. São estas pessoas que estão vulneráveis a fenómenos como o trabalho forçado, o tráfico humano e a servidão por dívidas, situações de escravatura moderna. O diretor executivo do Mekong Club, uma ONG com sede em Hong Kong, disse temer que as vítimas da escravatura moderna possam ir de uma estimativa atual de 40 milhões para cerca de 60 milhões. O antigo coordenador da resposta a pandemias para a África da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos da América admitiu que por um período de tempo no início da pandemia, as restrições fronteiriças colocaram dificuldades ao tráfico humano. A organização disse que mesmo para quem já era vítima da escravatura moderna, a pandemia veio agravar a situação. A organização deu como exemplo o Bangladesh, onde a indústria têxtil despediu ou colocou em layoff mais de 1 milhão de trabalhadores só até ao final de março de 2020. O crescimento, ou seja, a crescente responsabilização dos grandes grupos ocidentais pela violação de direitos humanos na sua cadeia de produção tinha sido uma força de mudança, mas que foi também afetada pela pandemia, disse o diretor executivo de Mekong Club. Crioula News Desporto. A seleção cabo-verdiana de futebol perdeu 1-0 com o Moçambique, ou seja, com um combinado de Equador, em jogo particular ocorrido na madrugada deste domingo nos Estados Unidos da América. O único golo da partida foi apontado aos 38 minutos por Jorge Caicedo, de grande penalidade. Cabo Verde prepara-se para a fase final da CAN 2023, enquanto que o Equador está no Mundial do Qatar. Os quartos classificados no apuramento da África do Sul estão inseridos no Grupo A, onde vão jogar com a seleção anfitriã Qatar, o Senegal, campeão africano, e os Países Baixos. Já os Tubarões Azuis realizaram 2 jogos oficiais referentes ao Grupo B da fase de qualificação para a Copa das Nações Africanas de 2023. No primeiro jogo, o Cabo Verde perdeu 0-2 frente ao Burkina Faso, mesmo resultado com que na terça-feira derrotou o Togo. Neste momento, o grupo B do apuramento é liderado pelo Burkina Faso com 6 pontos, seguido de Cabo Verde em segundo com 3, enquanto que o Togo e Eswatini com 1 ponto cada. Os 2 próximos jogos dos cabo-verdianos no grupo vão ser contra Eswatini em setembro. Para a fase final do CAN 2023, que irá decorrer no próximo ano na Costa do Marfim, qualificam-se os 2 primeiros classificados de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião, Grupo H, em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado. A fase de grupos de qualificação para a CAN 2023 disputa-se entre junho deste ano a março de 2023. A equipa do Plateau Warriors venceu este domingo no pavilhão desportivo Vavá Duarte, na cidade da Praia, os Chada Panthers por 91-89 no jogo de reedição da final da edição 2021 do Cabo Verde Basketball League. Assim como na final do ano passado, os Plateau Warriors haviam vencido por 92-84, desta vez conseguiram um resultado mais tangencial numa partida disputada até o final. No primeiro jogo, que deu o pontapé de saída da edição 2022 da competição, o palmarejo Chex bateu o Mindelo Monstro
que fez a sua estreia na prova por 96-91. A prova conta este ano com a participação de 6 equipas, sendo que cada uma integra 3 jogadores norte-americanos e 7 cabo-verdianos. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre que Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.